Na quinta-feira passada, nós começamos a pensar sobre humildade como uma expressão de sacrifício, de louvor e adoração a Deus. Nessa manhã, nós falávamos sobre humildade com o molde de Jesus. E nessa noite, eu gostaria de levá-los a pensar sobre a humildade com o estilo, com a caracterização da vida em Cristo, da proposta, da expectativa que Cristo tem sobre nós. Se você puder abrir a sua Bíblia ou o seu app, eu sugiro o texto de Efésios capítulo 4, a partir do verso 1. E em seguida, nós vamos ler Tiago, capítulo 4 também, a partir também do versículo 1. Primeiro texto, Efésios capítulo 4, a partir do verso 1. O segundo texto, Tiago, também capítulo 4, a partir do verso 1. Efésios diz assim, a partir do primeiro versículo do capítulo 4. Portanto eu, prisioneiro do Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Agora, logo à frente, o livro de Tiago, capítulo de número 4, também a partir do verso de número 1. Texto importante e que cria uma visão de paralelo daquilo que temos em Efésios. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 1 diz: de onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vêm dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis, matais e invejais e não podeis obter, brigais e fazeis guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensais, sem ser motivo, que a Escritura diz: o Espírito que Ele fez habitar em nós tem muito ciúme? Todavia, Ele nos dá maior graça. Portanto, Ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esses dois textos concorrem a um mesmo objetivo. A humildade, ela é uma expressão clara, evidente de Deus em nós, e a partir do momento em que Deus está em nós, Ele promove unidade. Efésios é chamado o livro da unidade do Novo Testamento. A proposta é que há um vínculo que se fecha sobre todos, que retrata não só a igreja, o corpo de Cristo, o reino de Deus, mas o próprio Deus entre nós. E é por isso que nós percebemos que essa unidade, ela faz com que os elementos de Deus se tornem naturais em nós, e por isso essa unidade ocorra sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre aquilo que envolve a nossa comunidade. Então, a percepção é: a humildade, como característica de Deus em nós, cria unidade uns aos outros. A soberba cria dissensões, ela gera separações, ela não permite o agregamento, a conexão, o fechamento. E é por isso que a humildade precisa ser notória entre nós, precisa ser notória na comunidade que recebe o nome, o corpo, a referência do próprio Deus, da presença da sua glória entre nós. E é interessante nós vermos que lá em Efésios, o apóstolo Paulo retrata um pedido. Ele começa exatamente assim, no versículo 1, colocando o olhar
para aquela igreja em Éfeso, colocando a direção para aqueles irmãos em Éfeso. E Deus faz a mesma coisa nessa noite, colocando essa direção para nós, ao mundo que vivemos e como vivemos, a humildade como um estilo de vida a ser praticado. Primeiro, nós conseguimos entender o que Tiago também fala no seu capítulo 4, onde todo o processo de separação, de dissensão, todo o processo de guerra, de discordância, se estabelece pela altivez, pela forma orgulhosa do nosso coração, em que os nossos desejos e as nossas vontades se estabelecem antes da de Deus. E é exatamente nesse processo divisor que nós conseguimos perceber a entrada, a permanência, o segmento dos valores do mundo no entendimento do que deveria ser somente de Deus. Voltando então a Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: meus irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com aqueles que são chamados. Eu quero convidar você para que você ande de forma digna para com o chamado que vocês receberam. Qual foi o chamado que Deus estabeleceu para nós? Um chamado para podermos glorificar a Deus em todas as situações e circunstâncias. Um chamado de nós sermos a representação, o corpo dele, na sequência da sua vinda aqui. Desde os discípulos, a igreja primitiva, a formatação do corpo de Cristo ao longo dos tempos, nós, igreja do Senhor, temos um chamado de notificar ao mundo que nós estamos vivendo, que Deus vive, Ele está entre nós, Ele se preocupa conosco, Ele quer nos salvar, Ele quer viabilizar a eternidade conosco. Então, nós recebemos um chamado da parte de Deus e precisamos cumprir. A humildade é um elemento visível de Deus entre nós. Falávamos nessa manhã que a humildade é uma característica que alcança a alma. A origem de toda a perspectiva da humildade não se dá pela cabeça, pela consciência ou pela mente. Não se dá simplesmente por um desejo, ela vem como consequência de Deus em nós. Uma pessoa que tem um coração humilde, que vive humildade, ela vive a plenitude de Deus. E é por isso que as características da humildade se fazem presentes sobre ela, porque ela está cheia de Deus. Porque a humildade vem da alma. E ela contagia a vida e a relação humana, porque ela se torna uma característica plena de Deus sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo diz no versículo 2, vocês precisam viver de forma digna para com esse chamado de vocês, e é por isso que vocês precisam viver com toda humildade, com toda a mansidão, com toda a paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Procurando, diz o versículo 3, cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Lembra de Gálatas capítulo 5? Os frutos do Espírito, os frutos da presença de Deus em vocês? Eu quero conclamar, diz o apóstolo Paulo aqui, a cidade de Éfeso, para que essas características se tornem reais sobre vocês. Eu quero convidar a vocês a viverem mais plenamente, submissos a Deus, para que essas características sejam comuns à vida de vocês. Aonde? Dentro de casa. Dentro de casa, às vezes, nós temos relações orgulhosas demais. Com os amigos. Nós, às vezes, somos orgulhosos e soberbos demais. Nos ambientes de trabalho, de escola, somos orgulhosos, soberbos, altivos demais. Dentro da igreja, na comunidade, na sociedade. Nós achamos que sempre estamos certos. Nós caminhamos sempre, em muitos momentos, de menosprezar o outro, desvalorizar o outro, de constituir um olhar em que nós sempre somos os melhores. E nós precisamos reconhecer que a competência do nosso trabalho, a vivência daquilo que envolve a ação de Deus sobre nós, precisa ser um reflexo que mostre que estamos fazendo o nosso melhor, nossa capacidade sendo exercida, porque nós tememos um Deus e por isso temos que oferecer o nosso melhor a Ele. Toda vez que eu faço o meu melhor, eu represento Deus. Toda vez que eu exerço o meu melhor, eu represento Deus.
Toda vez que as pessoas recebem algo de melhor da minha parte, elas recebem da parte de Deus. Então, dentro desse contexto, não é só o fazer melhor, o ser melhor. É fazer com consciência do que o que eu estou fazendo para Deus, mesmo que alcance o meu semelhante. O que eu estou sendo, humilde para com o outro, eu estou também sendo para com Deus. Antes de alcançar o outro, eu estou alcançando Deus, que sabe, na subjetividade das nossas características de estilo de vida, o que se passa enquanto pensamento e propósito do meu coração. Então, eu não retrato a humildade para fora, eu retrato a humildade de dentro, na esfera da minha relação com o meu próximo, porque a minha humildade, ela vem embutido com a minha fé e a minha esperança em Cristo Jesus, a minha relação de vivência com Cristo Jesus. Por isso, a humildade é um estilo de vida dotado a partir dos céus e não aqui na terra. A relação nossa não é de ser ou comparar com o outro, de fazer com o outro. A minha relação é viver de forma plena o que Deus é em mim, para que o outro receba o que Deus em mim é capaz de fazer. Quando eu consigo entender isso e manifestar isso, a minha vida gera um formato divino entre os homens. Quando nós pensamos, nós olhamos o que o apóstolo Paulo diz lá. Antes eu pensava como menino, eu agia como menino, eu tinha um formato infantil, eu me expressava sem sentido, mas a partir do momento em que o amor de Deus vai sendo constituído sobre a minha vida, há um entendimento, há uma clareza, há uma consciência que vai sendo aplicada à nossa vida. Por isso, nós precisamos constantemente entender que é na metodologia de ouvir Deus através da palavra, do entender Deus através da palavra, que eu vou conseguir cumprir a sua vontade, que eu vou conseguir manter a minha vida no caminho do Senhor, na expectativa que Deus tem para mim. Se a humildade é um estilo de vida, ela se torna uma expectativa da parte de Deus a mim, que sou filho dele, que vivo por ele, com ele, para ele. Então, nessa relação, o apóstolo Paulo está certo. Eu tenho que levá-los a entender que nós todos fomos chamados a viver uma vida humilde. Nós todos fomos chamados a viver uma vida de mansidão. Nós todos fomos chamados a ter paciência. Nós todos somos chamados a poder tolerar uns aos outros. Nós todos somos chamados a servir uns aos outros. Nós todos somos chamados a amar uns aos outros, a aconselhar uns aos outros. Os mandamentos recíprocos se fazem sobre nós porque Deus nos deu esse chamado de sermos a extensão dele entre nós, a partir de nós. Então, qual é o contexto de Efésios capítulo 4? Nós precisamos viver o molde que está no Senhor, aplicando os valores que estão no Senhor entre nós aqui na terra. Então, o viver assim não é simplesmente um sacrifício, é um privilégio de estabelecer o nosso vínculo de amor a Deus, a nós e ao nosso semelhante. Então, o que nós encontramos nessas caracterizações, nesses frutos do Espírito? Deus. Aonde? Na minha mente. Aonde? No meu sentimento. Aonde? Nos meus planos. Aonde? Nos meus olhares de vida, nas minhas vivências, dentro de casa, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, na igreja, na minha comunidade, no transporte coletivo, assentado, andando, por onde eu for, os valores de Deus, a referência de Deus, deva ser manifestada. Então, para eu poder manifestar, eu preciso comer mais a palavra, eu preciso digerir mais, pensar mais, refletir mais, meditar mais em Deus, na sua palavra, para que, cheio de Deus, eu possa expressar isso para o outro, porque cheio de Deus, eu vou ter palavras de Deus, cheio de Deus, eu vou ter posturas de Deus, cheio de Deus, eu vou ter um estilo de Deus, em que vai diferenciar o estilo desse mundo. E o processo não é simplesmente ser diferente, o processo é percepção de Deus como presente no mundo que nós estamos vivendo. Se nós tivéssemos mais humildade dentro de casa, as relações não seriam tão difíceis e complicadas. Se tivéssemos mais humildade no nosso trabalho, as coisas não seriam assim. Eu me lembro que uma ocasião, nós estávamos numa reunião de grupo, de empresa, isso lá pela década de 1985,
86. Não sei quantos estavam vivos naquela época, mas eu já trabalhava. E então, estávamos tentando resolver um problema naquele grupo, naquele departamento. E uma pessoa se levanta e diz: eu estou aqui já há quase 15 anos, conheço tudo aqui. E é por isso que eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou orientar como a melhor resposta para vocês nesse momento. E ele estabeleceu uma ideia lá para resolver o problema. As pessoas olharam entre si e disseram, sem falar nada: não vai dar certo esse negócio. Porque não é pelo tempo que se está aqui que essa resposta deva ser firmada. É pelo entendimento do problema. Então a quantidade, às vezes, não vai dar a resposta. A sensibilidade, mesmo que em pouco tempo de trabalho, possa ser a melhor resposta. E as pessoas então debateram aquela questão depois. E a conclusão foi: não vai funcionar. E aí uma pessoa recente, do grupo, pouco tempo, alguns meses, pensando, sensível àquela circunstância, estabeleceu uma resposta. E a resposta foi a mais indicada para aquilo. E quando termina a reunião, esse moço soberbo chega e diz: Edson, impossível não validar uma resposta tão bem pensada e fundamentada ao longo de todos esses anos trabalhando aqui. Como um sujeito tão novo, criança, chegando agora, pode ter uma ideia de resposta superior à minha? Eu tive vontade de responder ele naquela hora, mas eu contei até 1000 e saí de perto dele. Porque nós achamos que o tempo, ele nos produz, ele gera resultados, ele estabelece competência, ele faz com que sejamos pessoas dotadas para todas as respostas, para todas as situações. Se nós soubéssemos aproveitar o tempo, poderíamos ter isso. Mas não é o tempo. Você pode dizer: eu já tenho 20 anos de vida cristã, 15 anos de vida cristã, tenho respostas para muitas coisas, para as tentações, para as aflições, eu tenho. Mas por que não dá certo? Você pode ter conceitos, mas na prática, não dando certo, esses conceitos não valem nada. O que você precisa ter? Você precisa ter entendimento, você precisa ter sensibilidade, você precisa colocar essa resposta em prática, para que isso seja validado. E quando, mesmo sendo mais novo, o recém-chegado tem a sensibilidade, ele coloca em prática, ele pensa em respostas, ele vai conseguir chegar mais perto daquilo que é necessário. Nessa noite, Deus nos diz que a humildade é um estilo de vida em Cristo, vivendo por Ele, para Ele, com Ele, sobre todas as coisas. Nós fomos chamados para a humildade. Nós não somos desafiados ao dia a dia para a humildade. Deus, quando nos chamou para sermos cristãos, crentes em Cristo Jesus, Ele já nos chamou para vivermos humildes. Então não é uma coisa para hoje, não é uma coisa para amanhã, não é uma coisa para uma situação específica, é para tudo. Eu não posso ser humilde apenas naquele ambiente, eu não posso ser humilde apenas nesse ambiente, eu preciso ser humilde e viver humildade em todos os lugares, com todas as pessoas, em todas as circunstâncias, em todo o tempo. É isso que precisa ocorrer. Mas o meu coração vive tentações, a minha mente vive tentações. Não é bom viver momentos especiais? Ontem estava falando a uma pessoa que na entrada do casamento do seu filho, ou seja, era o pai do noivo, e ele foi ovacionado na entrada do casamento. Eu disse: eu já fiz mais de 200 casamentos, nunca vi o pai do noivo ser ovacionado no casamento. E você foi. A realidade que nós vivemos é que algumas manifestações podem ocorrer sobre nós, mas nós precisamos ter a indicação dessas manifestações, nunca para nós. As indicações precisam ser sempre para Deus, porque nós vivemos aqui para Ele, nós somos dEle, então eu não posso receber isso, eu preciso representá-lo, e eu preciso indicá-lo como alvo de todas as manifestações que eu possa viver.
Eu não vou desprezar a minha competência, você não deve desprezar a sua competência, você não deve desprezar o que você faz de bom, de excelente. Hoje, almoçando em casa, nós conversávamos sobre isso. Eu sou uma pessoa que gosta de elogiar as pessoas, e faço isso de todo o coração. Mas o meu elogio pode ser uma referência boa, do ordinário, e ele também pode ser um elogio de expressão de extraordinário. Qual a diferença? No ordinário, eu falo o fato. No extraordinário, eu ressalto o fato. Vou explicar melhor. O que você faz no ordinário é bom. E eu digo, isso é bom, isso é bonito, ou você é bonito. Mas no extraordinário, eu vou dizer, isso foi maravilhoso, isso é ótimo, isso é excelente, você me impactou, eu estou mexido com isso. O ressaltar o fato é encontrar o extraordinário. E sabe quando eu faço isso? Quando eu percebo a competência da entrega, do feito, da realização do outro. Quando o outro se esmera em fazer, mesmo que não alcance o resultado, mesmo que não consiga chegar onde se precisa chegar, mesmo que a pessoa se esforce ao todo e é derrotado, eu valorizo isso. Nas Olimpíadas a gente vê isso o tempo todo. A pessoa se esforça, se dedica, em milésimos de segundos perde a medalha. Tem que valorizar essa pessoa porque está entre os finais, os finalistas, chegou às etapas finais, mostra a referência de um mundo inteiro, de mais de 200 países. A relação que nós precisamos ter conosco e com o outro é diferente do que o mundo estabelece. Porque a nossa relação, ela tem um molde em Cristo, e o propósito em Cristo, e a razão em Cristo, e é por isso que nós fluímos essa dinâmica em Cristo. Nós não fluímos de nós mesmos. Por isso que não vem da mente, não vem do desejo do coração, vem da alma. Porque eu, como servo de Deus, filho do Senhor, alcançado, olhando para Cristo como grande homem, humilde que foi, me faz despertar o desejo de viver assim. Me faz e me motiva a caminhar assim. E deva ser o tempo todo. Quando eu me vejo como resposta para uma situação sem a dependência de Deus, coitado daquele que depende de mim como resposta. Vai dar tudo errado. Mas quando eu tenho Deus como referência e me coloco à disposição de Deus e eu exerço essa ação a partir de Deus, as coisas se acertam. Porque não é a minha competência, não é a minha capacidade só. Ela é importante, ela deve estar presente, mas Deus fazendo mais, Deus exercendo a sua misericórdia mais, Deus indo além da minha competência. Então, quando eu penso em humildade como estilo de vida, eu vejo o apóstolo Paulo dizendo, façam isso porque vocês são chamados para isso. Vocês tiveram condições de receber todo o mandato para exercerem isso, porque Deus capacitou vocês. E como? Através do Espírito Santo dele. Vocês vão ser humildes naturalmente, porque o Espírito Santo de Deus vai habitar em vocês e vocês serão humildes, porque vão representar Deus. Vocês serão extensão de Cristo, porque essa é a missão do Espírito Santo em você. Quando eu não sou humilde, quando eu não abro espaço para o Espírito Santo de Deus, quando eu não permito Deus falar comigo, quando a minha arrogância toma conta, o meu eu manda, eu chego e bato na mesa e digo, tem que ser a minha vontade, eu exerço o poder, gerando medo sobre as pessoas. Eu não preciso falar alto para chamar a atenção, eu só preciso ter o conteúdo certo. A autoridade não pode ser imposta, a autoridade precisa ser conquistada, e a autoridade espiritual ela é conquistada a partir de Jesus Cristo, do domínio e do absoluto do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então é no grito, não é no grito, mas é na disposição de submissão ao Espírito Santo de Deus. Se você quer impactar o mundo de hoje, sendo humilde, encha-se do Espírito Santo de Deus. Encha-se do Espírito Santo de Deus. Para que você tenha mansidão, encha-se do Espírito Santo de Deus. Para que você tenha domínio próprio, encha-se do Espírito Santo de Deus. Para você ter paciência, encha-se do Espírito Santo de Deus. Porque Deus vai estabelecendo oportunidades para você ver o seu crescimento. Deus vai te dando condições de você apresentar isso. Quanto mais
mais. Essa é uma realidade que acontece sobre nós. As pessoas vão cutucar a nossa vida, o diabo vai cutucar a nossa vida. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, a umidade, ela se torna um reflexo. A graça de Deus se manifesta. Porque é isso que o apóstolo Paulo diz. Na sequência, ele fala exatamente assim: porque nós precisamos viver a unidade no vínculo dessa paz. Porque há só um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, por todos e está em todos. Porque a graça foi concedida a cada um de nós. Porque a graça foi concedida. Porque Deus já fez o que precisava ser feito. O que nós precisamos fazer é nos submeter, obedecer, viver com Ele, para Ele. O nosso esforço é a fé. Porque humildade é consequência. O nosso esforço é a fé. Porque a nossa consequência é a mansidão. O nosso esforço é a fé, porque a consequência é o domínio próprio. A nossa força é a fé, para que a longanimidade seja expressa consequentemente. O que nós precisamos nessa noite é entender que esse estilo de vida não é um estilo, por mais que seja pesada essa palavra, cotidiano, mundano. Ele tem uma origem que representa a referência de Deus, o Cristo. Ela precisa ser divina, porque a humildade é uma característica divina, do nosso Deus, diga-se de passagem, porque diante da religião, a humildade em alguns aspectos não são visíveis na religião proposta, mas na nossa fé cristã, nós temos um Deus que deixa o céu e habita entre nós, deixa a sua glória e se manifesta na vivência das aflições deste mundo. Nessa noite, nós temos um chamado, viver humildade, que nós possamos ter consciência disso, e ajustar a nossa vida, a nossa trajetória, o nosso caminho. E eu quero desafiar a você a fazer isso em termos bem práticos. Se a humildade é um estilo de vida, e é um estilo de vida cristã, em Cristo, por Cristo, consequente a partir do Espírito Santo de Deus, Deus cria uma expectativa para que assim possamos ser corpo dele no mundo de hoje. Vamos ser mais humildes dentro de casa. Vamos procurar tirar essa soberba nossa. Tem pessoas que são tranquilas demais no ambiente de trabalho, nas relações, mas quando chegam em casa, uma coisa ocorre. Alguma coisa que está na porta principal. A pessoa entra para dentro de casa e ela deixa de ser educada. Ela deixa de ser sensível. Ela entrou, pisou dentro de casa, ela é grossa. Ela entrou, pisou dentro de casa, ela é irritante, critica tudo. Entrou, pisou dentro de casa, é o cara, é o tal. Entrou, pisou dentro de casa, esqueceu a palavra. Não consegue falar com salmos, hinos e cânticos espirituais. Precisamos começar a demonstração e a vivência de Cristo dentro das nossas casas, com a nossa própria vida, às pessoas que nos conhecem bem, para que elas sejam impactadas com a humildade de Cristo em nós. No nosso ambiente de trabalho, tem pessoas que quando colocam o uniforme da empresa, ou colocam a gravata, ou quando chegam ali no trabalho, se transformam. Pisou no ambiente de trabalho, é outro. Meu Deus, que sujeito, que pessoa. O que acontece? A referência daquele ambiente, o pisar ali, o estar ali, mexe com a cabeça da pessoa. Tem pessoas que fazem isso nas igrejas, pisou no terreno da igreja, é outro. Lá na minha adolescência, na classe de catecúmenos, a classe de preparação de batismo, o meu professor disse: quando você chegar aqui na igreja de mão dada com a sua namorada, sua esposa, seu esposo, solte a mão, porque aqui dentro nós não somos mais marido e mulher, esposa.
Nós somos todos servos de Deus. Esse negócio não pode acontecer aqui. Eu falei, é mesmo? Então, posso chegar até no portão da igreja de mãos dadas. Entrei para a igreja e soltam sim. Eu fui conversar com o pastor. Pastor, eu tenho alguns textos aqui, eu queria que você esclarecesse para mim esse negócio. Porque o professor lá na classe falou essas coisas e tal. Eu comecei a ver ele ficar vermelho, vermelho, vermelho. E ele disse assim, Edson, a partir do domingo que vem eu vou dar aula na classe de batismo, ok? Beleza. E que bom que na primeira aula ele desfez tudo aquilo que a outra pessoa havia dito. Porque na igreja a gente não tem que largar a mão. Nós precisamos ser os mesmos, da calçada da igreja para dentro e para fora, da porta de casa para dentro e para fora, do trabalho, da porta do trabalho para dentro e para fora. Não existe isso. Mas às vezes nós nos tornamos o super espiritual. Estendemos a mão, como os marabás, os líderes muçulmanos lá. Beija minha mão, meu cidadão. Eu sou o Todo-Poderoso aqui na terra. A relação é que você não pode beijar a mão, é beijar o anel, porque o anel é que tem poder, e o anel é só concedido a um sujeito como ele. A relação da vivência nossa não pode ser assim. Quem sou eu para estender a mão? Quem é você? A relação é que o poder continua sendo só de um, é de Deus. A autoridade continua sendo só de um, é de Deus. Nós todos somos sujeitos a Ele aqui. Podemos ter funções diferentes, mas nós exercemos na dinâmica submetidos ao mesmo Espírito Santo que nos une e que faz com que exerçamos os dons, que faz que cumpramos os frutos, que façamos a relação e a vivência do ministério. A diversidade na igreja é a diversidade de dons e ministérios, mas é o Espírito Santo de Deus que unifica tudo. Então, a caracterização não pode ser diferente, e muitas pessoas pensam nisso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, os dons e os ministérios podem ser diferentes, mas o Espírito que concede a cada um é o Espírito que unifica as características da essencialidade da igreja. E qual é a essência da igreja? É uma igreja ser pacificadora, porque as pessoas precisam ter paz. Qual é a essência da igreja? Ela ser humilde. As pessoas precisam ser humildes. Qual é a essência da igreja? Ela ser mansa. As características presentes nas pessoas precisam ser de mansidão. Então, a essência da igreja é uma só. Não existe ser diverso nesse sentido. Um é manso e o outro não é. Um é longânimo e o outro não é. Um é paciente e o outro não é. Um é amoroso e o outro não é. Um tem fé e o outro não tem. Os frutos do Espírito são para todos. Não há diversidade, é todos. E para você viver a referência plena de Deus na sua vida, você precisa manifestar todos os frutos, e não apenas 1, 2, 3, escolher o que você quer. Os dons são concedidos por Deus. O ministério é o alvo que esses dons perfazem, mas os frutos é a caracterização plena de que Deus está em nós. E a minha pergunta a você no fechamento desse culto é, você tem manifestado Deus na sua vida? Você tem manifestado Deus dentro da sua casa? Você tem manifestado Deus no seu trabalho? Você tem manifestado Deus ao seu entorno? Você tem conseguido viver a essência do corpo de Cristo? Os frutos do Espírito se manifestam em você? As pessoas percebem Deus em você? Ou percebem você? Você é bom, hein? Ó, 1000. Ou você recebe a palavra, eu não sei te dizer, mas quando você faz algo diferente, quando a humildade e os frutos do Espírito se manifestam, há algo diferente, porque as pessoas não sabem que é Deus se manifestando a partir de você. Elas só com o tempo vão ter essa clareza, só com o tempo elas vão conseguir entender que essas características são divinas em você, só com o tempo elas vão retratar que você, entre parênteses, é um porqueira, e que o Espírito Santo de Deus te faz ser uma pessoa especial. É pela graça que nós somos o que somos, e a graça é de Deus. Nós precisamos entender que nós temos corpo limitado, vivemos uma vida limitada, e Deus nos usa mesmo sendo limitados. É o poder dele que atua em nós, tanto o querer quanto o efetuar, tanto o plano quanto a execução, tanto o sonho quanto a realidade. É Deus em nós. Se você tem recebido os elogios
e não têm manifestado indicação para a glória de Deus, cuide, porque da mesma forma que eles vêm, eles vão, e da mesma forma que eles existem, existirão também as críticas, porque você consegue fazer um momento aqui ou outro ali bom, mas você não consegue viver a plenitude da bondade, porque só um Deus que é bom, só um ser que exerce a bondade de forma infinita, plena, eterna, que é Deus. Se você está nele, você consegue ter bondade. Se você está nele, você consegue viver a referência da benignidade. Mas se você não está nele, você consegue ser bom em um momento, mas não consegue ser bom em todos os momentos. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos andar de forma em que Deus seja visto no que somos, no que fazemos, porque somos e fazemos tudo para a glória dEle, porque a humildade e tantos outros frutos do Espírito representam Deus plenamente em nós. Vamos orar? Querido Deus, nós te pedimos perdão pelos nossos limites, pelas nossas falhas, Senhor. Pensar sobre humildade não é uma coisa boa nos nossos tempos, até porque a humildade às vezes se contrapõe ao sucesso, ao êxito, ao ser bem sucedido. Nós te pedimos, ó Deus, misericórdia, porque nós corremos atrás disso, nós queremos que as pessoas falem bem de nós, nós queremos que as pessoas nos exaltem, que as pessoas nos coloquem na torre de marfim, que as pessoas possam nos indicar como os melhores. Nós queremos ganhar prêmios, nós queremos viver referências humanas, mas nós precisamos entender que isso não é a vida que o Senhor deseja para nós só. É muito bom ser reconhecido, é muito bom ser e fazer o melhor, de passar entre os primeiros lugares, isso é uma honra, isso devemos fazer, mas nós não podemos receber nada disso para nós, porque a capacidade vem do Senhor, a bênção vem do Senhor. Nós podemos fazer uma coisa bem-sucedida, mas não manter o bem-sucedido. Temos tantos exemplos na Bíblia de pessoas que ganharam coisas do Senhor, mas não mantiveram. Pessoas que foram honradas pelo Senhor, mas que não souberam administrar. Pessoas que viveram experiências com o Senhor, mas não souberam mantê-las. Nessa noite, Senhor, nós entendemos que só no Senhor e com o Senhor nós podemos manter o que o Senhor nos tem dado. Nós queremos assumir o compromisso que o apóstolo Paulo entendeu. Nós somos o que somos pela graça de Deus. A humildade não é porque nós somos os tais. Senhor, a humildade é porque o Senhor está em nós. É pelo Senhor a humildade, é o Senhor tratando o nosso caráter, é o Senhor tratando a nossa mente, é o Senhor tratando o nosso coração, é o Senhor agindo em nós, tratando a nossa alma, para que a humildade possa fluir naturalmente. Obrigado, Senhor, por acreditar em nós características do Senhor. Obrigado, ó Deus, por nos fazer viver aqui na terra e estender os atributos do Senhor nessa relação que temos de ser um só corpo com o Senhor. Continue, ó Deus, nos dando oportunidade para que além da humildade, dos frutos do Espírito, tantos momentos sejam vividos para essa ação das pessoas perceberem há algo diferente no que faz, há algo diferente no que se é, e que as pessoas percebam que isso não é porque somos os bons, isso é porque nós somos servos do Senhor, filhos do Senhor, vivemos experiências constantes com o Senhor, obedecemos a Tua palavra, fazemos cumprir o Teu querer, nós somos guiados e orientados pelo Teu Santo Espírito, e por estarmos cheios do Senhor, nós conseguimos contrastar os valores do mundo e fazer referência de um Deus que tudo pode. Nessa noite, Senhor, nós queremos sair daqui humildes, e nós não precisamos tropeçar na calçada para cair no chão e sermos humildes. Nós não precisamos, ó Deus, ser repreendidos por pessoas adversas para sermos humildes. Nós podemos, Senhor, viver humildade naturalmente,
permitindo que o Teu Santo Espírito domine mais o nosso interior, domine mais a nossa mente, domine mais os nossos sentimentos, domine mais as nossas emoções, domine mais a nossa alma, porque tanto estando mais cheio do Senhor, tanto viveremos mais manifestações do Senhor em nós. O mundo de hoje precisa de homens e mulheres humildes, de maridos humildes, de esposas humildes, de filhos, filhas humildes, de avós humildes, de tios humildes, de amigos humildes, de profissionais, de trabalhadores, de chefes, gerentes, donos, empregados humildes. Nós precisamos ter vizinhos humildes, pessoas no trânsito humildes, na vivência em humildade. Nos ajude, Pai, a viver o Senhor plenamente, para que isso possa ser comum e as pessoas percebam: Deus está entre nós. O diferente, o melhor, o excelente é do Senhor. Nós nos consagramos e nos desafiamos a assim viver, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, chegamos ao final do nosso culto. Domingo que vem, nada de manhã, você pode ficar com a sua família. É muito comum as esposas e os filhos fazerem refeições no dia a dia, não é diferente no dia do pai, mas gostaria de desafiar que você, nessa semana, sabendo de alguém que tem dificuldade na história com seu pai, você possa ser usado por Deus para tratar a humildade junto a essa pessoa, de procurar ajuda, de procurar acertar a relação paterna, filial. Nós podemos ser instrumento de Deus para um dia de paz diferente, tá bom? Boa semana para você, que a graça do nosso Deus, o amor dele, o consolo e a comunhão esteja sobre nós, as tratativas, os enfrentamentos dessa semana, em nome de Jesus, amém.